Hoje, você vai ouvir 6 relatos reais de pessoas que juram ter visto bruxas no Brasil. Mulheres que apareceram na mata, nas trilhas, nas estradas, e nenhuma delas se movia como um ser humano deveria. Depois desses relatos, você nunca mais vai andar sozinho à noite. Meu nome é Carla Durin, tenho 41 anos, e o que vou contar aconteceu quando eu tinha apenas 15, no interior de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul. Aquela noite marcou a minha vida. Eu vi alguém na mata, alguém que não caminhava como pessoa, não olhava como pessoa, e que nunca deveria estar lá. Eu descobri, tarde demais, que algumas figuras no escuro não estão perdidas, elas estão esperando. Nossa casa ficava numa propriedade pequena, próxima ao Lago Guaíba, numa área onde a mata nativa ainda é densa e úmida. O cheiro de eucalipto, terra molhada e folhas apodrecendo no chão fazia parte da rotina. As noites ali eram muito silenciosas, silenciosas demais às vezes. A mata começava a poucos metros do galpão, e apesar de toda a beleza, havia uma sensação constante de alguém observando, principalmente depois do pôr do sol. Naquela época, havia muitos relatos antigos, de caminhantes que viam luzes na mata, vozes distantes, mulheres vestidas de preto recolhendo ervas tarde da noite. Eu não acreditava em nada disso. Pelo menos não acreditava. Até o que aconteceu comigo. Eu tinha terminado meus estudos do dia, tomado banho e estava pronta para dormir cedo. Era um sábado parado, sem movimento, sem vento, sem nada. Meu pai tinha viajado para buscar mercadoria e minha mãe já dormia no quarto ao lado. Como sempre, deixei a janela entreaberta para entrar ar fresco. A lua estava fraca, quase não iluminava. E foi por isso que demorei para perceber que tinha algo errado lá fora. Eu estava quase pegando no sono quando percebi uma claridade muito suave vindo da mata. Não era lanterna, não era fogo, era uma luz fraca, amarelada, como de uma vela muito distante. Levantei, fui até a janela, abri só um pouco mais e olhei na direção do clarão. A luz se movia, devagar, precisa, como se alguém estivesse caminhando entre as árvores com algo na mão. Naquele instante, pensei que fosse algum vizinho ou alguém perdido, mas percebi rapidamente que não era. A luz subia e descia na mesma intensidade, como se alguém balançasse uma chama muito pequena, porém firme demais para ser afetada pelo vento. Foi então que vi uma silhueta, uma mulher, alta, muito magra, com um vestido longo até os pés. A luz fraca iluminava apenas a parte inferior da roupa, como se viesse de algo que ela segurava na mão, mas não vi vela nenhuma. O que me assustou primeiro não foi a presença dela, foi o movimento. Ela não caminhava como pessoa, não levantava os pés como alguém normal. Deslizava de forma estranhamente contínua, como se não tocasse o chão. Fiquei paralisada. A mulher passou por entre as árvores devagar. Parecia olhar o chão, como se procurasse algo. E então, no momento em que ela virou o rosto de perfil, eu vi claramente. O queixo era muito pontudo. O nariz fino e longo, formando um contorno deformado. O cabelo, preso num coque alto, parecia duro, quase áspero. Mas o pior foi quando ela parou. No exato momento em que pensei que ela ia seguir caminho, ela ergueu o rosto, não em direção ao céu, não para a mata, mas exatamente na direção da minha janela. Parecia impossível ela me ver dali. A distância era grande, a luz era fraca. Mas ela sabia, eu senti. A postura dela mudou. Ficou alerta, como se tivesse percebido que alguém a observava. Meu corpo gelou inteiro. A mulher virou o corpo na minha direção. Devagar. Precisamente. Como se não tivesse articulações e se movesse inteira de uma vez. E ali, parada no meio da mata, ela ficou olhando fixamente para mim. Ou pelo menos na direção da casa. Mas a sensação era direta. Como se os olhos dela tivessem atravessado a escuridão e encontrado os meus. A luz fraca ao redor dela aumentou ligeiramente, como se reagisse ao movimento. Eu quase chamei minha mãe, mas algo dentro de mim dizia para ficar quieta. Então a mulher fez algo que até hoje não consigo explicar. Ela levantou a mão muito devagar, como se estivesse segurando algo pesado,
e virou a palma em minha direção. O gesto era lento demais, deliberado demais, e naquele segundo ouvi algo dentro de mim. Não som, sensação, como se ela tivesse me pedido silêncio. Ou me ameaçado sem expressão. Meu corpo travou por completo. A mulher manteve o braço erguido por longos segundos, imóveis como estátuas, até que abaixou e voltou a deslizar pela mata. Desapareceu entre as árvores sem fazer um único som. Eu fiquei ali, chorando sem perceber. No dia seguinte, contei para minha mãe. Ela ficou irritada, dizendo que era sonho. Mas naquela tarde, um vizinho bateu no portão avisando que tinha visto uma mulher de vestido preto, recolhendo ervas perto do lago. E outra vizinha comentou baixinho que antigamente, naquele mesmo trecho, uma mulher fazia trabalhos na mata. Meu pai, quando voltou, não achou graça. Disse para eu nunca mais abrir a janela à noite sem necessidade. E eu nunca mais abri. Não sei quem, ou o que, era aquela mulher. Não sei o que fazia na mata, mas sei que não era uma pessoa comum. A forma como ela se movia, a forma como olhou para mim, a forma como ergueu a mão, tudo nela era errado. Algumas pessoas dizem que bruxas não existem. Outras dizem que existem, mas não aparecem para qualquer um. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito no que vi. E sei que se ela quis, naquela noite, ela poderia ter chegado até a minha janela. E o que aconteceria depois, ninguém jamais saberia. Meu nome é André Falcão, tenho 38 anos e trabalho como guia de trilha aqui na região de Domingos Martins, no Espírito Santo. Já vi animal grande, gente perdida, fogo na mata, mas nada me marcou tanto quanto a noite em que encontrei uma mulher fazendo um círculo de pedras no meio da floresta. O problema não foi ver ela, foi a sensação de que ela já sabia de mim, antes mesmo de eu perceber que ela estava lá. A Mata de Pedra Azul é conhecida pela beleza das trilhas e pela quantidade de locais antigos onde moradores mais velhos dizem ter existido práticas antigas. Nunca dei atenção a isso. Era começo de junho, frio úmido, vento forte descendo das rochas. A luz da lua entrava pelas copas das árvores em linhas retas, iluminando pequenas partes do chão e criando sombras longas que pareciam se mover quando o vento passava. Eu conhecia cada pedaço daquela trilha. Era como caminhar no quintal de casa. Mas naquela noite, tudo parecia diferente. O silêncio estava pesado demais. A mata parecia esperar. Estava voltando de um passeio noturno com um grupo de turistas. Tinha deixado todos na pousada e resolvi seguir a trilha sozinho até um ponto alto, onde às vezes eu ia para pensar. A trilha era tranquila. O barulho das folhas, o vento passando, tudo parecia normal. Só percebi o erro quando me afastei demais. Quase 50 minutos mata adentro, no trecho mais fechado. Ali, o vento diminui. O silêncio aumenta. A temperatura cai. Quando virei uma curva natural formada por rochas, vi algo que fez meu corpo travar. Uma luz, bem fraca, amarelada, pisando no chão como uma brasa que se move. Parei automaticamente. A luz não era de lanterna, era instável demais para isso. Um brilho irregular, como fogo baixo ou vela quase apagando. Abaixei o corpo, me escondi atrás de uma árvore grossa e observei. Foi então que percebi a silhueta. Uma mulher, sozinha. Agachada no centro da trilha, colocando pequenas pedras no chão, uma a uma, formando um círculo perfeito. Ela estava tão concentrada que não fazia movimento desnecessário, e a forma como se inclinava era errada. O tronco não se movia como o de gente comum. O cabelo era muito longo, escuro, caído por cima do rosto, e o vestido era velho, manchado de alguma coisa que não consegui identificar. Uma pequena chama no chão, não parecia vela, iluminava apenas os pés dela. Eu deveria ter ido embora naquele momento, mas fiquei. E isso foi um erro. Eu observei quieto. Tentei entender o que ela estava fazendo. As pedras eram colocadas com precisão.
Ninguém faz um círculo tão perfeito no chão sem ter prática. Quando ela colocou a última pedra, a chama aumentou um pouco. Não muito, mas o suficiente para iluminar parte do rosto dela. E eu vi. O rosto dela era magro demais. A pele parecia esticada no lugar errado. E havia algo estranho nos olhos. Um brilho opaco, sem reflexo. Ela não piscava, não olhava para o ritual, olhava para nada, como se estivesse em transe, até que, do nada, ela virou a cabeça. Não foi o corpo, não foi o tronco. A cabeça virou sozinha, direto na minha direção. Eu travei. Não podia ser coincidência. Eu estava escondido. A mata era escura. Eu não tinha feito barulho, mas ela me viu. Eu senti que me viu, mesmo à distância. O corpo inteiro arrepiou sem eu entender por quê. Ela ficou alguns segundos parada, olhando na minha direção, sem piscar, sem mover o resto do corpo. Depois levantou devagar, muito devagar, como se cada gesto fosse um esforço antigo, e começou a caminhar para o lado oposto de onde eu estava. Parecia um alívio, mas foi aí que tudo piorou. Quando pensei que ela ia embora pela trilha, a mulher fez algo que nunca vou esquecer. Sem virar o corpo, sem dar qualquer indício, ela virou o rosto de novo, para trás, direto para mim. Como se estivesse confirmando alguma coisa. Naquele momento, meus olhos se ajustaram melhor à luz da lua, e vi algo que me destruiu por dentro. A sombra dela no chão não acompanhava seus movimentos. Enquanto o corpo dela se afastava, a sombra continuava virada para mim, estendida na minha direção, longa demais para ser natural. Era como se a sombra estivesse me observando no lugar dela. Meu coração disparou. E então aconteceu a parte que me fez correr. A mulher parou, no meio da trilha, imóvel. E a sombra se mexeu. Não o corpo dela. A sombra. Ela se estendeu ainda mais, como se quisesse encostar nos meus pés. Eu não pensei duas vezes. Corri. Corri como se o mundo tivesse desabado atrás de mim. Não olhei para trás. Não respirei direito. Só corri. Até alcançar a parte aberta da trilha, onde a lua iluminava com força e onde as sombras não tinham poder algum. Foi só ali que a sensação sumiu. Quando cheguei à pousada, suado e tremendo, a dona, uma senhora de idade, me viu no estado em que eu estava e perguntou o que eu tinha visto. Eu não conseguia explicar direito. Só disse, uma mulher na mata. Ela ficou séria, muito séria, e respondeu, aqui sempre teve uma. Como assim? Ela apenas completou, o problema não é ver, é quando ela vê você também. Dormir naquela noite foi impossível. Até hoje, evito aquela parte da trilha. E nunca mais caminhei sozinho depois do pôr do sol. Se o que vi era uma bruxa, uma curandeira antiga, ou algo que sequer tem nome, eu não sei. Mas sei que não era normal. E que ninguém coloca pedras em círculo com aquele tipo de precisão. Nem vira a cabeça daquele jeito. Nem faz sombra se mover independente do corpo. Há coisas que acontecem na Mata de Pedra Azul que nunca vão para os guias turísticos. E nunca deveriam ir. Meu nome é Lívia Santana. Tenho 27 anos. E o que vou contar aconteceu quando eu tinha 19, numa comunidade ribeirinha perto de Anapu, no Pará. Eu cresci ouvindo histórias de bruxas que aparecem na mata, mas nunca levei nada a sério. Até o dia em que vi uma mulher no meio da floresta. Ela estava parada, me encarando. E a parte mais horrível não foi ela estar lá, mas o fato de ela não piscar, nem uma única vez. A mata daquela região é sufocante. O ar é pesado, como se você respirasse água. Os sons nunca param. Grilos, pássaros, galhos, água escorrendo. Mas alguns trechos são diferentes. Trechos onde o silêncio toma conta de tudo, como se a floresta segurasse a respiração. Era julho, tarde nublada, e eu tinha entrado na mata para coletar castanhas com minha prima. Ela desistiu quando começou a chover leve. Eu continuei sozinha. E esse foi meu erro. A mata estava tão úmida que as folhas grudavam no meu braço conforme eu passava. Um cheiro profundo de terra fermentada subia do chão. Foi então que entrou no trecho que os moradores chamam de o corredor morto.
Ali, o som some. Tudo some. E foi ali que eu vi. Gostava de entrar na mata. Fazia isso desde criança. Nunca tive medo, porque meu avô sempre dizia que a floresta só assusta quem deve algo a ela. Eu não devia nada. Ou pelo menos achava que não devia. Andei por uns 20 minutos sem nada acontecer. O clima estava carregado, mas nada fora do normal. Até que tudo ficou parado. Eu estava abaixada, recolhendo castanhas, quando senti uma coisa estranha. Não ouvi barulho, não vi sombra. Não senti cheiro. Foi o oposto, uma ausência. A mata inteira parou. Nenhum som. Nada. Nem vento nas folhas. Nem água escorrendo. Nem inseto. Como se alguém tivesse desligado o mundo ao meu redor. Fiquei quieta. E foi nesse silêncio impossível que percebi uma sensação clara. Eu estava sendo observada. Olhei devagar para a esquerda. E então vi. A uns 15 metros de distância, parada entre dois troncos grossos, havia uma mulher. Ela era muito alta, magérrima, com a pele tão clara que parecia quase cinza no meio da mata escura. Usava um vestido branco velho, sujo de barro na barra. Ela estava completamente imóvel, perfeitamente reta. Os braços caídos ao lado do corpo, os dedos alongados demais para serem normais. E os olhos estavam abertos, muito abertos, fixos em mim, sem piscar. Meus joelhos travaram. Ela não fazia força para parecer ameaçadora. Ela só estava ali, parada, observando, como se já estivesse naquele ponto antes mesmo que eu chegasse. Por alguns instantes, tentei me convencer que era outra coletora, alguma mulher da região. Mas aí reparei em algo que destruiu qualquer possibilidade normal. Os pés dela não encostavam no chão, ou encostavam de um jeito errado. As pontas dos dedos estavam apoiadas, mas o calcanhar parecia suspenso, como se fosse leve demais para tocar a terra. Nenhuma pessoa fica assim. Nenhuma. Eu tentei falar alguma coisa, nem sei o quê, mas a voz não saiu. A mulher começou a se mover. Não para frente, não para trás, não para o lado. Ela girou. Girou o corpo inteiro como se estivesse sendo empurrada pelo vento, mas não tinha vento. O giro era lento, perfeito, contínuo, como se ela estivesse em uma superfície lisa, mesmo estando em chão de raízes e folhas. Quando o rosto dela virou completamente para mim, percebi outra coisa. A pele do rosto era lisa demais, sem expressões, sem dobrinhas, sem nada. Um rosto que parecia não ter sido feito para existir. Ela parou de girar e voltou a ficar imóvel. O olhar dela continuava preso no meu. Não piscava, não mudava, não reagia. Eu dei um passo para trás e a mulher, sem mover os pés, se inclinou na minha direção, a coluna inteira dobrando como se não tivesse osso, como um galho molhado. O rosto dela chegou a ficar paralelo ao chão, olhando para mim de baixo para cima. Ali eu entendi. Ela não estava me vendo com curiosidade. Ela estava me estudando. Nunca senti tanto medo na minha vida. Comecei a correr. E no segundo em que virei as costas, ouvi, não som, mas sensação, de que ela se endireitou rápido demais, como se tivesse se preparado para me seguir. Eu não olhei para trás. Corri até sentir gosto de sangue na garganta. Corri até a mata ganhar som de novo. Corri até a voz da minha tia me chamar do barranco da comunidade. Só quando cheguei percebi que estava chorando. Contei tudo para minha avó. Ela não ficou surpresa. Só me perguntou. Ela piscou. Respondi que não. Minha avó fechou os olhos e disse: "Então não era gente." E completou: "Quem não pisca na mata, não veio de lugar que tem sol." Depois disso, proibiu qualquer um da família de entrar naquele trecho. E nunca mais fui. Às vezes, quando lembro da mulher, percebo que o que me assustou mais não foi ela estar ali. Foi a sensação de que ela estava esperando, não por alguém, por mim. E sempre que penso nisso, lembro da pergunta da minha avó. Simples, certeira, definitiva. Ela piscou. Se um dia você estiver sozinho na mata e vir alguém parado no escuro, preste atenção. É a única chance que você tem de saber se deve correr. Meu nome é João Mendes. Tenho 52 anos.
E vou contar o que vi na mata da Serra do Caraça, em Catas Altas, quando tinha 30. Não era hora de ninguém estar lá. Eu sabia disso. Mas fui mesmo assim. E acabei vendo uma mulher caminhando entre as árvores. Uma mulher que não caminhava sozinha. A floresta caminhava com ela. A Serra do Caraça é um lugar bonito demais durante o dia. Cachoeiras, trilhas, pedras enormes que brilham quando o sol bate. Mas à noite ela muda. O vento fica mais pesado, como se carregasse histórias antiguíssimas. A mata fica tão silenciosa que até o próprio coração parece fazer barulho demais. E as sombras são longas demais para a quantidade de luz. Eu trabalhava como auxiliar em uma pousada e, naquela noite, precisei sair para checar uma cerca que a ventania derrubou. Nunca deveria ter ido sozinho. Peguei minha lanterna e segui a trilha estreita que passava atrás da pousada. Era por volta das 10:30 da noite. Nada de estranho no começo, só o vento leve batendo nas folhas, o cheiro de terra úmida misturado com o perfume forte das flores noturnas. Andei cerca de 10 minutos até chegar na parte mais fechada da trilha, um corredor natural feito de árvores altas. Ali, mesmo quem conhece o lugar sente algo diferente, mas eu continuei, até ver o impossível. A uns 30 metros à frente, percebi movimento. Não era animal, não era vento, era uma figura humana caminhando pela trilha. Parei de imediato. A luz da lanterna não chegava tão longe, mas havia claridade suficiente da lua para iluminar o contorno dela. Era uma mulher, alta, muito magra, vestido escuro, longo, arrastando pelo chão. Eu tentei chamar, pensando que fosse alguma hóspede perdida, mas quando abri a boca, algo me impediu. A floresta inteira ficou silenciosa, silêncio absoluto, irreal. E aí percebi outra coisa. As árvores, as folhas, os galhos se mexiam junto com ela, como se respondessem ao passo dela. Quando ela andava, a vegetação parecia se inclinar levemente, em ondas suaves, acompanhando o movimento. Não era vento, não era coincidência. Era como se a floresta estivesse viva e reconhecesse aquela mulher. Senti o corpo gelar. A mulher continuava andando devagar, muito devagar. Os passos quase não faziam barulho. O vestido arrastava sem levantar poeira. E enquanto ela andava, percebi outra coisa impossível. As sombras dela não batiam no chão como deveriam. Em alguns momentos parecia que havia duas sombras, uma quase grudada nos pés e outra alguns centímetros afastada, como se não soubesse qual direção seguir. Eu quis correr, mas não conseguia mover as pernas. Ela parou. De repente, como se algo tivesse chamado, e virou a cabeça, só a cabeça, de lado, em minha direção. Foi aí que notei. O pescoço dela parecia longo demais, e o rosto estava completamente coberto pelo cabelo escuro, que caía como uma cortina pesada. Mesmo sem ver os olhos, senti que ela estava olhando para mim, não olhando para a luz, nem para a trilha, para mim. E nesse exato instante, a floresta fez algo que me marcou para sempre. Os galhos acima de mim balançaram, mas o resto da mata permaneceu imóvel. Era como se algo tivesse passado por cima, algo que eu não vi, ou algo que estava se aproximando. A mulher levantou o braço lentamente, um movimento tão suave que parecia surreal. Ela apontou para a direita, para um trecho da mata onde não existia trilha nenhuma. E quando fez isso, as árvores naquele lado inclinaram-se levemente, como se abrissem um caminho invisível. Eu juro que vi as folhas se afastarem, revelando uma sombra profunda entre os troncos. E antes que eu pudesse reagir, a mulher deu um único passo para dentro daquela escuridão. Só um. Mas esse passo fez a luz da lua desaparecer ali, como se ela carregasse a sombra consigo. Quando todo o seu corpo entrou na mata, as folhas voltaram à posição normal. O caminho se fechou. A floresta voltou a ficar estática. Nenhum barulho, nenhum vento, nada. A mulher simplesmente se apagou do mundo. Eu fiquei ali parado, tremendo. Quando finalmente consegui me mexer, corri de volta pela trilha como se alguma coisa estivesse me seguindo. Pulei pedra, caí tronco.
esbarrei em planta espinhenta. Só parava quando a iluminação da pousada apareceu à distância. No dia seguinte, contei ao dono da pousada o que tinha visto. Ele ficou sério, muito sério, e disse: João, aqui tem coisa antiga. O que ela era? Perguntei. Ele respirou fundo. Às vezes é melhor não saber. A floresta, ela se mexia. Ele me olhou nos olhos e respondeu: Faz séculos que dizem que certas mulheres têm caminho livre por aqui. A mata abre, elas passam, e a mata fecha. Nunca mais voltei naquela parte da trilha depois do pôr do sol. Pensei por anos se o que vi foi real, ou se estava cansado, estressado, imaginando. Mas a memória não some. A forma como ela caminhava, a forma como o mundo reagia a ela, as sombras que não obedeciam, nada daquilo era humano. E quando lembro dela apontando para dentro da mata, sinto o mesmo arrepio da noite em que vi, como se até hoje ela estivesse lá dentro, esperando. Meu nome é Raimundo Neres, tenho 29 anos e cresci num sítio perto de Quixadá, no Ceará, uma região cheia de pedras enormes espalhadas pelo sertão. Lá, o povo sempre falou de bruxas que aparecem nesses lajedos durante a noite. Eu nunca acreditei. Até o dia em que vi uma mulher sentada numa pedra grande. O problema não foi ela estar lá. O problema foi perceber que o corpo dela estava virado ao contrário. O sertão de Quixadá é quente durante o dia e assustadoramente frio à noite. As pedras enormes criam corredores naturais de vento, que fazem sons estranhos quando a noite cai. Naquele tempo, meu trabalho era buscar umas cabras que sempre se afastavam demais. Era final de agosto. Noite clara, mas com uma lua fina, fraca. O ar estava seco. O silêncio, grande. Segui sozinho até uma parte da propriedade onde havia uma pedra enorme, conhecida como Pedra do Meio, usada como referência para o gado. E foi ali que tudo aconteceu. Eu caminhava como sempre fiz. Linterna na mão, chapéu na cabeça, atento aos barulhos de bicho. Encontrei 3 das cabras e comecei a empurrá-las de volta. Tudo normal. Tinha só mais uma para achar, a mais teimosa. Ela sempre subia perto da Pedra do Meio. Então fui até lá. Cheguei tranquilo. Andava desde pequeno naquela área. Não tinha motivo algum para ter medo. Mas deveria ter tido. Ao me aproximar da Pedra do Meio, reparei que havia alguém sentado bem no topo dela, de costas para mim. Uma mulher. Pensei que fosse alguma viajante perdida, ou alguma moça da região que subiu ali para rezar ou descansar. O povo fazia muito isso. A silhueta era clara, cabelos longos, muito escuros, vestido leve, amarelado pelo tempo, braços cruzados sobre as pernas, como quem está numa posição tranquila. Chamei: moça, mas não obtive resposta. A cabra que eu procurava estava logo abaixo da pedra, quieta demais, como se estivesse com medo. Foi aí que percebi algo estranho. A mulher não respirava. Não havia movimento nenhum no tórax. Nada. Imóvel. Como se fosse estátua. Mesmo assim, caminhei mais perto. E foi isso que me permitiu ver o impossível. Quando a luz da lanterna bateu melhor na mulher, notei que a posição dela estava errada. O tronco estava voltado para mim. Mas a cabeça estava virada para o outro lado, como se ela estivesse olhando para trás sem virar o corpo. O pescoço parecia alongado, fino demais, esticado na direção oposta ao corpo. Meu coração congelou. Parei imediatamente. O corpo dela permanecia parado, totalmente estático, como se não tivesse vida. Mas a cabeça continuava voltada para o lado contrário de onde eu estava. Devagar, com muito cuidado, comecei a me afastar. Foi aí que ela mexeu. A mulher girou a cabeça, não o corpo, só a cabeça. Girou, lentamente, até ficar voltada completamente para mim. O pescoço dela fez um arco estranho. Um arco que nenhum pescoço humano faria sem quebrar. Os cabelos caíram pelas laterais, revelando parte do rosto. E eu vi. Não era um rosto normal. Era alongado, pálido, sem expressão. Os olhos eram fundos demais, sombreados, como se não houvesse nada dentro. E mesmo assim,
Eu senti que ela me observava. Não havia raiva. Não havia curiosidade. Era pior. Era reconhecimento. Como se ela já soubesse quem eu era antes mesmo de eu chegar. O corpo dela continuava imóvel, completamente estático, inclinado levemente para frente, mas a cabeça seguia cada micro-movimento meu, ajustando-se sem esforço. A cabra deu um pulo e correu. E no momento em que ela fugiu, a mulher moveu uma das mãos. Não levantou o braço, não se mexeu. Apenas soltou os dedos, como se tivesse deixado escapar algo. Como se tivesse terminado algo. E nesse instante, eu soube, de um jeito profundo, que ela não queria a cabra. Ela estava interessada em mim. Eu desci o morro correndo, tropeçando, caindo, sem olhar para trás. Corri até minhas pernas queimarem. Corri até ver as luzes da casa da minha mãe. Só então parei e desabei no chão. No dia seguinte contei ao meu avô. Ele não riu, não duvidou, não tentou explicar. Ele apenas perguntou. Ela virou o corpo ou virou só a cabeça? Respondi. Só a cabeça. Ele baixou o olhar e disse. Então não era gente. Né? O que era? Aqui nas pedras, dizem que aparece uma mulher antiga. Mas ela nunca olha direito para quem não é chamado. Se ela olhou para você, foi por algum motivo. Não tive coragem de perguntar qual motivo era esse. Passei 9 anos sem voltar à Pedra do Meio, e mesmo hoje, adulto, sempre que passo perto daquela região, sinto o mesmo arrepio subindo devagar pela coluna. Porque algumas bruxas não são vistas fazendo feitiço. Não precisam de caldeirão, vassoura ou fogo. Algumas bruxas apenas estão ali, paradas, observando, e olhando para onde não deviam conseguir olhar. E quando percebem que você percebeu, elas nunca te esquecem. Meu nome é Antônio Cabral. Tenho 63 anos, e o que vou contar aconteceu quando eu trabalhava como motorista de caminhão, fazendo rota entre Viana e Matinha, aqui no Maranhão. Numa madrugada nublada, vi uma mulher parada no meio da estrada de terra. Não era raro encontrar gente pedindo carona naquela época, mas ela tinha algo errado, muito errado. Ela não tinha sombra, e a sombra que deveria ser dela estava em outro lugar. A estrada entre Viana e Matinha é estreita, cheia de curvas e ladeada por mata dos dois lados. Durante o dia, é até bonita. Pássaros, cheiro de água doce, campos verdes. Mas de madrugada, vira outra coisa. O nevoeiro desce rápido, os sons desaparecem, e a estrada parece se estreitar, como se estivesse empurrando o caminhão para dentro da mata. Era começo de outubro, chovia havia dias, e a estrada estava lisa, cheia de buracos. Eu estava sozinho. Não passava nenhum carro por ali naquele horário. E foi nesse silêncio total que a vi. Eu dirigia devagar, pneus derrapando levemente, atento para não bater. Meu farol cortava o nevoeiro como uma lâmina fraca. A visibilidade era pouca. Mesmo assim, eu estava tranquilo. Fazia aquela rota desde jovem. Nada assustava mais. Pelo menos era o que eu achava. A uns 50 metros à frente, vi alguém parado na estrada. Uma mulher, vestido claro, longo, parado ao vento que não existia. Encostei o pé no freio muito devagar para não derrapar. A mulher estava imóvel, de costas, cabeça levemente inclinada para baixo. Pensei, alguma moradora pedindo carona. Deve ter acontecido algo. Mas aí percebi o primeiro detalhe impossível. Ela não projetava sombra nenhuma. Zero. O farol batia nela, mas não havia sombra atrás do corpo. Nada. O chão permanecia iluminado igual, como se ela não estivesse ali. Senti um frio subir da barriga até o peito, e isso foi só o começo. Parei o caminhão a uns 10 metros de distância. A mulher não se mexia. Não olhava, não reagia, mas alguma coisa me obrigava a olhar ao redor, como se tivesse algo faltando na cena. E aí vi, do lado esquerdo da estrada, no barranco, havia uma sombra humana, perfeita, bem definida, mas não tinha ninguém para projetá-la. A sombra estava parada, exatamente na posição em que a mulher deveria produzi-la, como se fosse a sombra dela, mas separada do corpo real. Meu sangue gelou num instante. Eu olhava para a mulher parada no meio da estrada,
e depois para a sombra parada no barranco. Os dois não combinavam, não se alinhavam, não faziam sentido algum. Respirei fundo e tentei dar ré. O caminhão escorregou. A mulher virou a cabeça. Não o corpo, só a cabeça. Virou lentamente, até ficar voltada completamente para mim. O movimento era suave, contínuo, impossível. E quando o rosto dela finalmente apareceu no feixe do farol, senti um medo que nunca senti em nenhum outro dia da minha vida. O rosto dela era normal demais, simples demais. Pele clara, cabelos escuros, olhos calmos, demais. Ela não piscava, não fechava a boca, não reagia. Parecia uma pintura, uma imagem fixa, só que estava viva. E então, a sombra que estava no barranco se mexeu. Devagar. Assumiu uma postura diferente, como se estivesse respirando, enquanto a mulher continuava imóvel na estrada. Foi nesse segundo que eu entendi. A sombra não era dela, era outra coisa, outra presença, outra entidade. E estava olhando para mim. A sombra deu um passo, não em direção à mulher, mas em minha direção. Um passo lento, fluido, sem barulho, como se deslizasse pela terra molhada. A mulher não reagiu. O corpo dela continuava completamente parado, mas os olhos dela seguiram a sombra, como se fossem juntos, como se estivessem ligados. E quando a sombra começou a se aproximar do caminhão, senti meu corpo inteiro se paralisar. A sombra parou a poucos metros da porta. E naquele instante, os olhos da mulher mudaram. Ficaram escuros, profundos, como se tivessem sido apagados por dentro. Eu não aguentei. Acelerei. O caminhão derrapou de lado, mas pegou tração e seguiu em frente. Passei por ela, sendo obrigado a desviar bruscamente. Mas no exato segundo em que passei, algo aconteceu que nunca consegui esquecer. A sombra desapareceu, sumiu, como se tivesse se dissolvido no ar. E a mulher virou o rosto para acompanhar o movimento do caminhão, girando a cabeça além do limite humano, como se quisesse ver até onde eu iria, como se estivesse marcando quem eu era, como se dissesse: eu ainda estou te vendo. Cheguei em Matinha tremendo, suado, quase sem conseguir respirar. Fui direto para o posto onde descarregava a carga. Um senhor mais velho percebeu meu estado e perguntou o que eu tinha visto. Contei parte da história. Ele não perguntou mais nada. Apenas respondeu: tem gente que anda sem sombra. E como sabe que é gente? Perguntei. Ele fechou os olhos e disse: porque às vezes a sombra vem sozinha. Nunca mais fiz aquela rota de madrugada. Até hoje, ao dirigir à noite, evito olhar para o acostamento por muito tempo. Tenho medo de ver outra sombra sem corpo. Ou pior, um corpo sem sombra. Algumas bruxas não precisam aparecer fazendo nada. Elas só precisam estar lá. E quando você percebe que a sombra está no lugar errado, já é tarde demais. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.